Seguindo a nossa série dos antidepressivos, a farmacoterapia da depressão, eu quero agora abordar um pouco sobre classes mais recentes. O que elas fazem de tão diferente das classes anteriores? Então, depois disso veio, ou em paralelo, a bupropiona. Bupropiona é um mecanismo de ação exclusivo dela, não temos outros análogos, e ela aumenta a oferta principalmente de dopamina, seguido de noradrenalina e um pouquinho de serotonina. Então, uma classe de antidepressivo diferente do convencional. É a primeira no mercado que apela, entre aspas, para a oferta da dopamina. Isso tem uma importância muito grande na área da psiquiatria, em situações de mulheres que têm, por exemplo, perda da libido com os antidepressivos anteriores. Mulheres que apresentam anorgasmia têm tido uma melhora da resposta no ato sexual pela bupropiona, pelo aumento da oferta da dopamina. Durante os estudos clínicos da bupropiona, percebeu-se que pacientes que fumavam perdiam a fissura, o craving, a necessidade de fumar novamente. A atração pelo cigarro era diminuída. E diante disso, na época, a indústria farmacêutica mudou todo o seu foco de mercado, de marketing, não trazendo a bupropiona como um apelo para o tratamento da depressão, mas sim conhecida como uma droga anti-tabagismo. Claro, por que a indústria fez isso? A fim de caminhar num rio sem concorrentes. Até o momento não existia, na época, um antidepressivo que combatia, inclusive, a chance de tratamento contra o tabagismo. E nesse ponto, ela navegou durante muitos anos sozinha, sendo a bupropiona, até o momento, um dos antidepressivos mais eficazes para o combate da própria depressão e também a fissura pelo cigarro. Efeitos colaterais também apresenta, claro, pelo aumento da dopamina, você já pode esperar que pacientes esquizofrênicos que fazem tratamento com antipsicóticos, de fato pode a bupropiona atrapalhar a ação de antipsicóticos como haloperidol, como a clorpromazina, risperidona, olanzapina e uma série de antipsicóticos que caberia agora numa outra aula, mas só chamando a atenção que a bupropiona, apesar de ter um apelo chamado como antidepressivo, ela pode atrapalhar a ação dos antipsicóticos. Pacientes também que apresentam crises convulsivas, a bupropiona também pode aumentar a chance de crises, ou seja, atrapalhar, em parte, o efeito de algumas respostas de tratamentos com anticonvulsivantes, sendo eles fenitonina, fenobarbital, ácido valproico. Então, deve-se levar em consideração que pacientes epilépticos devam evitar o uso da bupropiona. Além da bupropiona, existiria outra classe de medicamentos que interferiria na resposta antidepressiva? Sim. Existe uma outra também, de uma geração mais nova, cujo representante principal se chama trazodona e nefazodona. Elas agora não têm um apelo tão grande para o aumento da dopamina, mas sim também de serotonina e de noradrenalina. Por um mecanismo um pouquinho diferente, aumentando a oferta de noradrenalina através do bloqueio de receptores chamados alfa-2. Mas o que importa é o desfecho final. Também aumenta a oferta de noradrenalina e serotonina, mas ela tem um efeito peculiar, curioso, adverso, que pode ser interessante para tratamento de pacientes idosos. Em especial, a trazodona tem um efeito sedativo importante, bem diferente dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, onde a maioria deles causa insônia, a própria bupropiona, que também causa insônia, a sibutramina, venlafaxina, que também não ajuda no controle da hipnose, mas a trazodona pode ter um leve efeito sedativo, o que pode ser interessante para alguns pacientes um pouco mais agitados e que devam ter a necessidade da retirada, inclusive, de benzodiazepínicos para induzirem um sono mais seguro. Portanto, devemos considerar que esse efeito sedativo da trazodona pode ser, por um lado, bom, para se evitar o uso associado com outros benzodiazepínicos e agentes hipnóticos, mas se associados com eles, pode potencializar a resposta sedativa. Um outro efeito colateral relevante da trazodona, que pode culminar com interações medicamentosas relevantes, é a chance do priapismo. A gente sabe que a trazodona pode prolongar o tempo de ereção peniana e retardar a ejaculação, sendo útil no tratamento da ejaculação precoce, mas se associado com inibidores da fosfodiesterase, no caso o sildenafil, tadalafil, vardenafil, deve ser usado com cautela, a fim de que não haja uma maior chance do priapismo e complicações para esse paciente.
Também devemos considerar que a trazodona, em relação à labilidade da pressão arterial, ao passo que a bupropiona, venlafaxina e companhia podem aumentar a pressão arterial pelo aumento da noradrenalina, a trazodona pode causar redução da pressão arterial, uma vez que a sua estrutura molecular tem uma afinidade para bloquear receptores alfa-adrenérgicos, ou seja, ele pode causar uma queda da resposta de vasoconstrição, culminando com queda da pressão arterial diastólica e sistólica, e chamamos atenção então para pacientes que fazem uso nos primeiros dias de trazodona, que podem apresentar quadros de hipotensão, principalmente ao se levantar, a chamada hipotensão ortostática, o que o torna vulnerável a quedas, né? Então, se esse paciente já faz uso de agentes diuréticos, antihipertensivos e associa a trazodona, aqui também vai uma interação muito importante, é a chance potencializada de quedas e fraturas pela introdução da própria trazodona. E aí, você gostou da nossa abordagem sobre a farmacoterapia da depressão? A gente pode também fazer abordagem de outros temas. Se você tiver interesse, tiver dúvidas, coloca aqui embaixo no comentário. A gente pode agora fazer novos temas, novas sequências de abordagens para disseminar o ensino da farmacologia no Brasil de uma forma muito mais fluida e aplicada ao cenário brasileiro. Um grande abraço.